Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, da nossa igreja, nossa família. E no dia de hoje, com Josué, capítulo 13 e 14. E Josué está ainda diante dos seus grandes desafios de seguir conquistando a terra prometida. A terra que Deus jurou dar aos patriarcas e aos seus descendentes. Agora eles estão avançando. E aqui é muito importante considerar o que Deus fala com Josué. Já abre então o texto dizendo: Josué já era idoso. Veja que nós vamos ler nesse texto, um pouquinho mais adiante, o seu companheiro, que foi um dos espias, junto com Josué, quando estavam em Cádiz Barneia e ficaram 40 dias na terra, analisando, pegando frutos da terra, trazer os produtos para mostrar ao povo, para dizer como que a terra assim era. E Caleb, nesse momento aqui, ele já estava com 85 anos, Então, o Josué, ele era contemporâneo de Caleb. E é aqui que o Senhor fala com ele. Josué já era idoso e o Senhor lhe disse: você está envelhecendo e ainda há muita terra a ser conquistada. E justamente então o texto que decorre desta palavra, mesmo já na sua condição, seja de força, de energia, e também os desafios, nós vamos ver todos os lugares, os arredores da terra de Canaã que precisavam ser ainda conquistados. E aí o Senhor continua mostrando para Josué, dando a visão da sua obra que ele precisava realizar, olhando por toda a terra prometida. Então, ele começa a mostrar desde da fronteira do Egito, principalmente as cidades das margens do Mediterrâneo, ainda as cidades que eram governadas, eram lideradas pelos filisteus, as 5 cidades que eram dominadas, e ali estavam os filisteus, como Gaza, Ashkelon, Ecrom, Asdod, enfim, todas essas cidades ainda Josué precisava dominar elas, conquistar elas. E o Senhor vai dizendo que ele está com eles para lhes dar vitória. Depois mesmo lá pelo norte, desde o Líbano até o Monte Hermon, enfim, todos esses desafios. É interessante a gente olhar assim, tentar perceber, mesmo diante de tamanho desafio, e Deus disse assim: mas eu vou fazer então essa conquista, eu vou lutar por vocês, vou lhes dar esta vitória. Coisa maravilhosa é sempre trabalhar com Deus e para Deus. Aqui nós também encontramos, então, como eu disse, o Caleb é um personagem, uma personalidade muito especial, também na Bíblia, porque ele foi leal, foi fiel às palavras do Senhor, confiou, teve fé, mesmo que ele está lembrando Josué. Tu lembra, Josué? Nós estivemos nesta missão e, infelizmente, os nossos irmãos israelitas, eles transtornaram o coração dos nossos irmãos, do povo de Israel, e desanimaram eles quando trouxeram essa mensagem de que eles não iam conseguir conquistar a terra que Deus prometeu. E Deus não se agradou e toda aquela geração pereceu no deserto, com exceção de Josué e Caleb. E ele pede então a uma área, dentro do território de Judá, porque Caleb ele era da tribo de Judá. Dentro desse território ele pediu uma área para ele. E foi então concedido a área de Hebrom.
Hebrom era uma cidade que se tornou muito importante, porque ali estava a caverna de Macpelá, né? Os patriarcas estão sepultados nessa cidade de Hebrom. Então ela foi muito significativa e assim aconteceu. Quando entramos agora para o Evangelho de Lucas, capítulo 18, Jesus está ensinando parábolas que são lições do dia a dia do povo, e principalmente aqui nessa ocasião ele fala sobre algo que é talvez um dos grandes anseios de todo ser humano, que haja sempre justiça, né? A justiça, porque Deus, ele é justo, e a sua natureza também nos inspira, nos leva a sermos também, porque somos a imagem e semelhança do Senhor, e tudo que desejamos é justiça para todos. E ele usa aqui a linguagem do juiz iníquo, o juiz que não temia Deus nem os homens, mas ali ele está dizendo da persistência daquela viúva em clamar por justiça, né? Até que ele, por ser importuna aquela mulher, ele concede então aquilo que ela foi buscar. E depois tem aqueles que buscavam justiça por si mesmo, e isto também não era aquilo que o Senhor estava planejando para o ser humano, né? Mas que nós contamos, como Jesus ensina, com a justiça de Deus, aquela que vem de cima, né? E ela também nunca falha. E também não há um ditado que diz que tarda. Não, ela vem na hora que Deus sabe, a hora que precisa ser feito, né? A hora de Deus. E também aqueles que, dentro desses que se justificam, estão aqueles aqui que o Senhor Jesus coloca a religiosidade, né? A religiosidade, ela é uma capacidade que o ser humano usa para controlar, né? Controlar tudo que ele pode, né? Para até mesmo poder servir a Deus. E isso foi confrontado, né? Quando aquele que disse, eu faço tudo, cumpro a lei, né? Dou os dízimos, jejuo, então como que se ele então tinha o controle de tudo. Aí o pecador chega e bate no peito, né? Até o dia de hoje é costume dos judeus, quando vão pedir misericórdia e perdão, eles fazem a batida no peito. E então ali ele diz, eu só peço misericórdia, né? Não teve nada com que ele se justificar. E certamente ele foi justificado quando se aproximou dessa forma. Glória a Deus. É linda a poesia do Salmo 85, o versículo 10 e 11, e eu concluo com essas palavras. O amor e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brota da terra e a justiça sorri dos céus. Deus abençoe.